Olá, caros amigos. Hoje teremos a oportunidade de refletir acerca do tema O Alvorecer de uma Nova Era. De certa forma, uma continuação dos pensamentos trazidos por outros amigos nossos, também aqui do canal da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, pelo YouTube. Se essa conversa fosse presencial, na UMEP, iniciaríamos com uma mensagem para nos auxiliar a nos conectarmos com os planos superiores. Mensagem do Espírito Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, pela mediunidade de Divaldo Franco. E assim vamos fazer. Vamos à mensagem de número 185. Mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão, ao bem. Às vezes o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Assim, pedimos, neste instante, que os amados benfeitores de nossa casa de amor, nossos espíritos protetores, guardiães, nos abençoem nesse momento de reflexão, em que estamos aqui predispostos a ouvi-los e a refletirmos sobre a vida. A mensagem de Joana nos convida à aceitação dinâmica do sofrimento. E o que ela entende como aceitação dinâmica? O abaixar a cabeça, deixando-nos levar pela melancolia? O pensar em revide, porque não merecemos passar por isso? O dedo em riste para Deus, porque conosco? A que essas ações nos levariam? A paz de espírito? Ou uma momentânea e ilusória sensação de vitória, de que somos fortes e não nos abatemos? Na verdade, Joana nos exorta a transformarmos o sofrimento em experiência, a sairmos da situação de vitimização e a compreendermos a bondade e a justiça de Deus e a certeza de que aquilo que passamos, que estamos passando, por mais difícil que seja, é o melhor que poderia nos acontecer naquele momento. Esse pensamento pode ser aplicado àquilo que passamos em níveis individuais, como em níveis gerais, enquanto humanidade. Sem sombra de dúvidas, o momento atual tem sido assim. Estamos defrontando a aflição. Em meio a uma pandemia que assola e faz vítimas milhares e milhares pelo mundo, as tecnologias nos permitem acompanhar o sofrimento mesmo daqueles anônimos a nós. Sofremos com eles, sofremos as nossas dores e as dores deles e nos perguntamos: por que, Deus amado? Por que, Jesus?
quando poderíamos imaginar, como medidas a nos proteger, o uso de uma máscara capaz de esconder os nossos sorrisos? Ou não abraçar, não poder visitar o doente, não poder dar o último adeus, o uso de tecnologias para aproximar o que não pode ser aproximado fisicamente, mesmo que moremos na mesma cidade. Sem contar os problemas antigos. Por que ainda não compreendemos como humanidade que matar não é a solução? Que fomentar o ódio é doença e não cura. Que o perdão é força e não fracasso. Diante de tantas problemáticas, nos perguntamos quando chegará a nova era prometida nos textos bíblicos e confirmada nas mensagens mediúnicas atuais. Fomos primeiramente às obras básicas do Espiritismo, doutrina que abraçamos por nos responder às questões da razão e acalentar o nosso coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, Não vim destruir as leis, as 3 instruções dos Espíritos, no fim do capítulo, nos falam sobre a nova era. E gostaríamos de destacar um trecho do item 9, uma mensagem de um espírito israelita, que nos afirma: são chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. As instruções enfatizam a transformação moral necessária ao nosso progresso, humanidade. Na Gênese, no último capítulo, capítulo 18, os tempos são chegados, Kardec inicia com uma pergunta que poderia ser feita por qualquer um de nós. Assim: dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Ao longo do capítulo, o codificador responde à questão, com base em seus estudos e inspirado pelo plano superior. No item 6, ele nos diz que esse momento trata-se de um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Ele continua no item 7, falando que essa mudança gera conflitos, perturbações temporárias, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Um pouco adiante, o espírito Arragô, eu separei um trecho, nos diz: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele por necessidade à procura dos meios de as combater e à descoberta das leis da natureza. Esse espírito afirma que esse período nada tem de místico, de não explicável, mas ao contrário, obedece às leis do universo. E Kardec, no item 19, para concluir essa parte da Gênese, nos diz assim: somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos, que
fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente, e não destinados a viver uns à custa dos outros. À medida que esse progresso moral avançar, nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na apresentação do livro Amanhecer de uma Nova Era, a vitória do bem e do amor torna-se incontestável e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Mas até que isso aconteça, vivemos esses conflitos. No entanto, o momento não é de desanimar. Com certeza, muito já padecemos até aqui, mas também muito progredimos. Uma breve análise, uma análise superficial sobre a história da humanidade terrestre, sobre a nossa história, nos indica o quanto avançamos. Pensemos nas mudanças operadas na forma como lidamos com o outro. Se esse outro for uma criança que era vista como um adulto em miniatura, sem o poder da expressão. Uma criança como Chico Xavier, que aos 9 anos começou a trabalhar como tecelão até a madrugada. Se for um filho, uma filha que era uma mercadoria, uma forma, através de um casamento arranjado, de se fazer uma negociação. As mulheres, vistas como se não tivessem alma, desejos, seus pensamentos não eram atendidos, respeitados. As pessoas com deficiências, que eram segregadas da sociedade, nascer pobre, condenado à miserabilidade sem acesso aos estudos, nascer rico, provavelmente de um casamento sem amor, de um arranjo de negócios, envolvido uma família de corrupção. Observemos como era e como é a produção de alimento, de vestuário, de medicamento, de vacina. O saneamento básico, as medidas de higiene, as escolas, os hospitais, os sistemas de comunicação, o acesso à ciência. É claro que, mesmo mencionando tudo isso, nós sabemos que ainda sofremos e vivemos muitas injustiças. Mas há muitos movimentos e buscas por leis que consertem essas injustiças. E durante muito tempo sequer tínhamos isso. Ainda carregamos muitas imperfeições. Muitos de nós ainda não somos capazes de respeitar e amar ao nosso próximo, principalmente se ele é ou pensa de forma diferente de nós. Humberto de Campos, no capítulo 38 do livro Estante da Vida, pela psicografia de Chico Xavier, nos conta a história de um homem que se sentia como muitos de nós, que buscamos um mundo melhor, chateados com o mundo como está. Esse homem, Delfim Mendes, era espírita, estudioso, atento, bom cooperador, mas queixava-se. Ele dizia: a terra é um despenhadeiro de sombras sem fim. Como nos livraremos desse horrível sorvedouro, desse horrível abismo? Até que ele teve a oportunidade e indagou no espírito protetor da reunião na casa espírita onde ele frequentava. E ele perguntou: benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da terra vejo a maldade dominante. Nas pessoas inteligentes, identifico a crueldade deliberada. Nas pessoas incultas, reparo a preguiça sistemática. Que fazer para fugir desta moradia tenebrosa da expiação?
E esse benfeitor contou para ele uma história, muito bondoso, sobre um homem que era muito trabalhador, mas que cometeu alguns deslizes e que após a morte, então, ele foi colhido por seres infernais, num ambiente de baixíssima vibração. Primeiro, esse homem gemeu, se lamuriou. Mas ele estava acostumado a um esforço ativo e ele sentiu essa fome de trabalho benéfico. E ali, se rastejando, ensaiando uma movimentação, ele começou a buscar onde ele poderia ser útil naquele ambiente. E ele conseguiu auxiliar aqueles seres. Ele utilizou seu tempo, muitas vezes a própria energia, para fazer esse auxílio. Até que ele foi ganhando fama, foi ganhando o direito de falar. E quando ele se pronunciou, ele falou em respeito, ele falou em gratidão, na importância da ocupação de cada um. E nos diz Humberto de Campos, multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento começou a baixar. Tudo foi se alterando. Ele acabou sendo libertado daquele lugar e esse benfeitor finalizou. Você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo restituirá você ao paraíso. Compreende? Meus amigos, o planeta é o que somos. Nós é que damos a condição vibracional do planeta. Como conviver em meio a tantas aflições? Recorrendo novamente às obras básicas da doutrina espírita, encontramos no livro Obras Póstumas, na primeira parte, Questões e Problemas, Expiações Coletivas, reflexões de Allan Kardec a respeito desses momentos, inclusive da importância deles aos desencarnados, quando ele nos diz: dessas convulsões sociais resultam, porém, sempre uma melhora. Os espíritos se esclarecem pela experiência. Essa experiência que Joana de Ângeles nos fala na mensagem que eu li do Vida Feliz. Transformar o sofrimento em experiência. Ele continua: o infortúnio é o estimulante que os impele, aos espíritos, a procurar um remédio para o mal. Refletem e tomam novas resoluções na erraticidade. E quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que de geração em geração se efetua o progresso. O que é também confirmado na mensagem do Espírito Bondoso, São Luís, que consta da questão 1019 de O Livro dos Espíritos, onde São Luís nos diz: o bem reinará na terra quando entre os homens que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Ele continua: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Trabalhar na obra da grande regeneração. É o que também nos convida Joana de Ângeles no livro Messe de Amor. No trecho que eu separei do capítulo 23. Atende ao aflito,
Vigia as tuas atitudes. Espalha a luz do entendimento. Trabalha sem cansaço, verificando que o terreno desolado, quando arroteado com amor e perseverança, se transforma em jardim colorido e perfumado. Busca desse modo os céus da santificação. Primeiro, porém, santifica-te na terra, transformando-a em bendito pomar de felicidade perene, a um passo da glória da imortalidade. E ainda para finalizar esses tantos apontamentos que nos esclarecem, a Sueli Caldas Schubert estudou os livros Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, e dessa análise resultou o livro Nas Fronteiras da Nova Era, onde ela cita na conclusão uma fala de Joana de Ângeles que consta do livro Jesus e Vida, dizendo assim: opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda estagiando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Nesse momento, talvez não seja realmente muito difícil antever o horizonte com o sol da nova era raiando. Estamos em plena noite de um mundo de provas e expiações. Mas tenhamos a convicção de que a forma como lidarmos com essa noite será decisiva para esse alvorecer. Que realmente o Espiritismo nos auxilie a algumas reflexões importantes também para os nossos pensamentos e a nossa forma de agir. Primeiro, esse momento é um processo de transição para um mundo de regeneração. E estamos todos comprometidos com isso, pois não há acaso. Segundo, o mundo não vai acabar, mas precisamos cuidar do mundo. Terceiro, nós não vamos acabar. Somos seres imortais, somos seres espirituais. Quarto, não estamos sozinhos. Almas luzeiras de todo o multiverso sopram amor a todos nós. Trabalham com amor e por amor a todos nós. Facilitemos a absorção dessas boas vibrações. Quinto, infelizmente, muitos irmãos, encarnados e desencarnados, se opõem a essa mudança, tentando impedir o progresso. Se sintonizamos com eles, alimentamos essas ideias. Nunca foi tão necessário vigiarmos nossos pensamentos e atos e procurarmos nos manter em prece. Sexto, esse despertar desses irmãos necessitados, como um dia foi para todos nós, é muito sofrido. Evitemos julgar. Sejamos firmes no bem, mas amorosos no proceder. Porque Jesus conta conosco. Sétimo, mas não menos importante, a transformação é, antes de tudo, interna. Gandhi, há mais de um século, já enunciava e exemplificava
que devemos começar em nós a mudança que desejamos no mundo. Desejamos um mundo melhor? Sejamos melhores. Desejamos um mundo de paz? Sejamos pacíficos. Desejamos um mundo unido? Perdoemos. Desejamos um mundo em que raie o sol da nova era? Que brilhe então em nós. Que brilhe a nossa luz com o Cristo. Como nos diz a letra da música São Chegados os Tempos, de Clara Gomes, já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar, no final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Viveremos sempre mais indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Tenhamos fé. Eu gostaria de encerrar com uma analogia, lembrando um pouco o que nos disse nosso excelso codificador na Gênese, a respeito das árvores que perdem suas folhas. Aqui na nossa cidade, Petrópolis, há muitos ipês amarelos. E a cada época do ano, eles se mostram de uma maneira. Quando o ipê floresce, ele fica todo amarelo pelas flores amarelas. Mas se olhássemos aquele ipê florido, momentos antes, uma época anterior, ele pareceria para nós morto, porque ele perde todas as folhas e os botões florais são marrons como o caule. Na verdade, é a sua estratégia para canalizar a energia, a floração e a continuidade da sua espécie. Talvez agora pareçamos como um ipê antes da floração, sem vida aparente, mas será para renascermos ainda mais purificados e belos. Nós também vamos florescer. E assim, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, agradecendo por essa oportunidade, pedimos que nos abençoe, a todos nós, a cada um em seu lar. Que continuemos com muito ânimo, coragem, fé e amor no coração, porque te conhecemos, Jesus. Fica conosco, que assim seja.